Você gostaria de economizar aí na decoração da sua cozinha integrado com uma sala de jantar? Esse aqui é o quadro Quanto Custou para Decorar, e nele nós sempre pegamos uma proposta aqui de uma decoração e depois fazemos uma segunda versão com ele bem mais barato para você comparar aí os preços e saber o que é viável ou não no seu planejamento. Ih, meu filho, então fala que eu tô precisando economizar aqui. Então vamos ver isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do quadro Quanto Custou para Decorar, que a gente sempre conta aqui com a presença das nossas amigas, a Rafaela e a Poliana da Albernaz Arquitetura, onde elas sempre pegam um projeto que elas executaram para um cliente delas e fazem uma segunda versão aqui pra gente, só que com mudanças para economizar, para enxugar esses custos aí. E hoje nós vamos falar de uma cozinha integrada com uma sala de jantar. Vocês sabem que a cozinha é um dos locais mais caros aí de uma construção, então economizar nesse espaço faz muita diferença aí no planejamento como um todo. Então fica no vídeo até o final para você saber como que a gente vai chegar nesses valores aí, tá legal? Mas antes, por favor, não esquece daquele joinha não, tá? O like ajuda muito esse vídeo, chegar para mais pessoas, para outras pessoas serem ajudadas aqui no YouTube também. E se inscreve no canal com o sininho para você não perder os próximos vídeos, tá legal? Meninas, sejam muito bem-vindas aqui, mais um vídeo com a gente. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de vocês. Então hoje a gente vai falar de uma cozinha integrada com uma sala de jantar, é isso? Isso mesmo, Ralph. Hoje o nosso projeto é sobre uma intervenção que a gente fez em uma sala e cozinha que a gente resolveu integrar. Então é um assunto que eu vejo que muitas pessoas perguntam no seu canal, então resolvemos trazer esse projeto e mostrar algumas soluções para vocês. Esse é um projeto inicial, né? O projeto que quando a gente chegou lá era assim a casa. Aqui está uma fotinha da sala de estar, que ela ficava logo aqui, ó, nessa entrada. Então aqui era a sala de estar, temos um jardim de inverno, aqui a sala de jantar e a cozinha. Vou ampliar para vocês verem. Eles não tinham integração, então era uma casa onde tinha muitas paredes. E aí, por conta disso, ela tinha essa decoração que acaba ficando um pouquinho mais escura. Tiveram até o tijolinho de vidro aqui, que era muito usado na década de 90. Tentaram usar como artifício para deixar mais clara a cozinha, só que não deu muito certo. Olha, você não vai falar mal do meu tijolinho de vidro, não. Eu quero botar na minha casa isso aí, hein? Calma, jovem gafanhoto, que você vai poder colocar. Mas nesse caso aqui, a Polly vai explicar como que a gente resolveu fazer essa intervenção. Nesse caso aqui, a gente acabou tirando o tijolinho de vidro, tá? É o quê? A gente acabou optando, junto com o cliente, de integrar tudo. A sala de estar, sala de jantar e cozinha. Então aqui, nessa linhazinha vermelha, a gente consegue ver que a parede que tinha aqui, a gente retirou ela e conseguiu fazer com que o jardim de inverno tivesse abertura também para a sala de jantar. E na cozinha, da sala de jantar para a cozinha, a gente também retirou a parede para poder ter uma ventilação melhor e uma iluminação melhor também. Além de ter dado uma sensação de amplitude no local, né? A gente aqui vai falar apenas sobre a sala de jantar e a cozinha, a integração desses dois ambientes. Senão ia ficar muito grande e aí talvez não ia ficar tão legal. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer a sala para vocês no segundo vídeo e mostrar aí a versão 1 e a versão 2 mais econômica, tá? Bota aí nos comentários se vocês quiserem a sala, tá? Vamos focar aqui então na cozinha e sala de jantar aqui, porque vocês sempre têm dificuldade aí de integrar dois ambientes, como é que combina a paleta de cores de um com o outro. Vamos focar aqui que vai ficar bacana, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da setorização. Depois que a gente arrancou essas paredes que a Polly comentou, o que a gente resolveu fazer para integrar e ficar funcional? Primeiramente, a gente consegue ver aqui em vermelho a área de refeição. Então, temos a mesa aqui de 8 lugares, que não era uma exigência, mas que se fosse possível, era para a gente atender a eles a colocar uma mesa de 8 lugares. Temos essa áreazinha aqui, que é uma ilha. A gente fez uma mini ilha nesse cantinho para fazer refeições rápidas e que também faz essa divisão entre a área da cozinha com essa área de jantar, mas sem aquela parede para pesar e escurecer ainda mais o ambiente. Nessa área em verde, a gente dá para ver que é um L, a gente fez uma torre de mantimentos aqui, né, que ela vai ficar para atender a cozinha, mas ela faz aqui também uma junção com essa lateral aqui, que é a estaleira. A área de armazenamento a gente consegue ver aqui também pela geladeira. Em azul, a gente tem esse L todo aqui, que é a área de preparo e cocção. Aqui a gente tem a bancada com a pia e mais aqui o fogão com a torre quente aqui do lado para também a área de cocção.
Falando um pouquinho sobre as medidas da casa, né, desses dois ambientes, a gente tem aí uma área total de 6,45 de profundidade por 2,95 de largura. A gente deixou, por exemplo, aqui no início, 80 centímetros entre a paredinha do jardim de inverno para o início da mesa, que dá para uma pessoa sentar com tranquilidade. 2 metros aí da mesa, com 75 centímetros na outra ponta da circulação. Uma profundidade ali para a bancada de refeições rápidas, uma largura, na verdade, de 60 centímetros, 1,70 para toda a circulação da cozinha e 60 centímetros de profundidade, tanto da torre quente quanto da pia, né? Da bancada da pia. Para a geladeira, a gente colocou aqui 75 centímetros, mas esses 75 centímetros foi deixado por conta da geladeira que a cliente escolheu. Então quer dizer que a cliente ela escolheu o eletrodoméstico antes para vocês já projetarem pensando naquele tamanho, né? Então, na verdade, Ralph, a cliente ela já veio com algumas demandas, né? Uma delas foi a geladeira que ela já tinha escolhido, a mesa, como a Rafa falou anteriormente, né? Que não foi uma exigência, mas uma coisa que ela gostaria que tivesse. A gente normalmente pergunta se tem algum eletro que vai aproveitar, se tem algum móvel que vai aproveitar para poder a gente introduzir aquilo ali no projeto e usar de repente até como ponto de partida. E quando não é assim, quando o cliente não tem, a gente escolhe junto com ele para ver se faz sentido com relação à realidade de cada um, né? Aqui também teve micro-ondas que eles já tinham e a gente aproveitou. Tem muita marcenaria, então quando você tem marcenaria assim, pessoal, não tem jeito, você tem que escolher os eletros primeiro para depois você conseguir encaixar, porque tem os respiros, aquela coisa toda, né? Isso, perfeito. E aí aqui, dando continuidade, a gente teve os 80 centímetros da torre quente, 1,40 por 2,30 de bancada, então ficou uma bancada confortável. Aqui nesse centro a gente usou os 60 centímetros de profundidade com 1,10 para dispensa, né, para dispenseiro, um local para a gente colocar o purificador de água e tudo mais. Para a cristaleira a gente deixou 3,55, é uma cristaleira bem grande, mas a cliente também tinha bastante coisa, então precisava de espaço. E 70 centímetros da mesa para cristaleira, para circulação também, 90 de largura para mesa. A circulação principal a gente deixou com 97 centímetros. Aqui vocês conseguem visualizar a sala como a gente pensou, né, para ficar com essa integração. Aqui atrás a gente colocou essa cristaleira, sendo ela irmãzinhas, né, duas laterais em vidro aqui, toda iluminada atrás, exatamente para trazer os vidros dela, né, as louças dela, para dentro da casa, de forma decorativa. Utilizamos também esses painéisinhos ripados, né, nas portas, né, e nas gavetas, e no fundo colocamos esse revestimento que é o mesmo do piso, só que numa versão polida, dá essa sensação mais de amplitude também por conta do reflexo. Temos também o lustre que a gente utilizou aqui para iluminar esse centro da mesa. E aqui na lateral a gente também utilizou 2 pendentes para iluminar a ilha. Nessa segunda versão a gente consegue perceber as semelhanças, mas é a versão mais econômica, né? E logo de cara a gente consegue identificar as prateleiras que substituíram a cristaleira. As prateleirinhas, elas estão aqui justamente para poder guardar os adornos e as louças que a cliente queria, que era justamente para fazer parte da decoração. Aqui ela vai se manter dessa forma, só que numa versão muito mais econômica, né? Portinhas e gavetinhas ripadas foram substituídas por uma versão mais lisinha, para justamente trazer também a economia. E os pendentes, né? O pendente central aqui, apesar de ter sido o mesmo, a gente substituiu os 2 pendentes da areazinha de refeições rápidas por 2 spots. Manteve ali a iluminação focada naquela área, mas trouxe aí essa economia. E aqui em cima, para poder também não desvalorizar os adornos aqui de cima, a gente trouxe a iluminação pontual com os spots e tirou toda aquela fita de LED que tinha aqui anteriormente. Na mesa, a gente acabou substituindo. Aqui a gente usou uma mesinha menor um pouco, só de 4 lugares, com um design mais simples, né? Agora voltamos para a versão original, né? A versão mais cara. Então, aqui nessa segunda vista, temos como que a gente arrumou, organizou mais essa cozinha. A gente
permaneceu com o mesmo porcelanato também, aqui como roda-banca dessa bancada aqui da cozinha. Na parte de cima, utilizamos um armário menos profundo e lá em cima fizemos aquele roda-teto que a gente adora, que vocês já viram em outros vídeos nossos. E aqui vocês também conseguem ver esse despenseiro, né? Essa torre despenseira que a gente fez aqui, que vai servir tanto para dividir esses dois ambientes, quanto para a gente também embutir algumas coisas, alguns eletros, como a parte aqui do filtro, e a gente deixou esse restante aqui para eles guardarem outros materiais. Tá vendo, pessoal? Isso é muito legal, né? Eu já falei pra vocês em alguns vídeos aqui do canal que às vezes não é legal você ter uma cozinha toda planejada, toda bonita e ela na sua bancada tá cheio daqueles eletros mais portáteis, liquidificador, air fryer, essas coisas todas. Então elas pensaram num dispenseiro ali que fica bem discreto, não só o filtro, mas um local para deixar isso também, tá? Então é uma forma legal aí de vocês deixarem a cozinha mais clean, mais bonita, é pensar em algum local da marcenaria para ter essa função. Uma outra coisa que eu gostei muito, meninas, vocês colocaram nas duas versões, né? É que esse balcãozinho que está separando a sala de jantar ali com a cozinha é vazado. E vocês colocaram banquetas ali que são mais baixas, né? Que dá até para ficar ali embaixo, sem comprometer muito a circulação em volta. Isso é muito legal, pessoal, às vezes por uma solução de uma cozinha pequena, alguma coisa assim que vocês têm. No caso delas ali, não compromete em nada a circulação, fica discreto e a hora que precisar é só puxar um pouquinho ali e já tá usando, né? É uma casa realmente para receber bastante pessoas. E aqui nessa bancadinha, já que você comentou, a gente utilizou nessa versão o mesmo granito que a gente utilizou para fazer a pia. Essa pia e a bancada aqui, a gente utilizou também para fazer essa ilhazinha aqui. E essas banquetas, né, por escolha até da cliente, ela tem um design diferente. Ela é de corino, com os pezinhos cromados, também para dar esse toque mais elegante e ficar mais discreta no ambiente. Essa daqui é a segunda vista da versão mais econômica, né? E a gente já de cara consegue perceber que a bancadinha de refeições rápidas, que era de granito, aqui a gente fez de marcenaria. E as banquetinhas, que era com design mais rebuscado, aqui é um design mais simples. Uma outra coisa que aqui a gente consegue perceber também é o fechamento aqui do roda-teto, né? Do armário rodando o teto. Nessa segunda versão a gente não fez. A gente optou por acabar ali com o armário na altura ali quase que da geladeira, né? Um pouco mais alto que a geladeira, deixando à mostra essa parte aqui, e aí por isso também usamos o mesmo revestimento marmorizado para poder dar o acabamento. Agora vamos para a vista 3 da versão original, né, da versão mais cara, que dá para vocês concluírem, né, o que eu tinha explicado sobre a torre quente e a geladeira. Então, esse roda-teto aqui, né, dessa marcenaria aqui em cima, ela vem com a mesma profundidade da bancada por cima, né, que aí vai aumentar o número de armazenamento nessa cozinha e ao mesmo tempo faz o fechamento lá para não ficar aquele vazado. Então a gente aproveitou e trouxe ele para cá. Aí fizemos aqui a torre quente. A torre quente, nesse caso aqui, também foi uma opção colocar esse forno nessa lateral, porque às vezes a gente quer cozinhar e muita gente se incomoda se tiver alguma coisa no forno assando, porque esquenta, dá aquele vapor nas pernas. Então essa cliente específico, ela também falou desse incômodo, que ela não gosta, que ela não consegue cozinhar quando tem alguma coisa no forno. Então por isso, continua baixinha, mas na lateral, em cima a gente colocou um nicho discreto para colocar o micro-ondas. Então parece que ele é embutido, mas é um micro-ondas convencional. A gente só fez como se fosse uma moldura e deixamos justinha, e por dentro um espaço para respiro, e em cima os armáriozinhos, né? E também a gente tem uma geladeira de inox. Ué, mas essa cozinha ainda é integrada, não precisa botar coifa não? E o cheiro de comida, não vai lá para outra sala não? Então, essa cliente, nesse caso, ela não queria um depurador ou uma coifa na cozinha. Mas aqui a gente já tem até espaço para colocar, caso fosse necessário. Existem alguns modelos que a gente consegue embutir na marcenaria. Então seria perfeito aqui, porque a gente tem altura e a gente tem exatamente espaço. Mas nesse caso a gente não colocou porque não foi uma exigência. Bom, respondida a pergunta do jovem gafanhoto, vamos para a última vista da versão 2. Aqui a gente consegue ver de cara a diferença da geladeira, né? Que na primeira versão era inox, era com uma tecnologia de que o freezer era na parte de baixo. E aqui a gente usou uma geladeira convencional, duplex, frost-free, mais simples, né? Pequenininha também, como na primeira versão. O forno, a gente tirou ele e colocou um fogão convencional, né? De 4 bocas, embaixo da janela, no mesmo local que estava o anterior. E a pia, que antes era uma bancada em L, a gente
botou ela linear nessa segunda versão. E a torre quente passou a ser uma torre pro micro-ondas e uma torre para armazenamento. Então a gente ali tem bastante espaço para armazenamento e nessa vista vocês conseguem ver melhor a questão do acabamento que a gente fez com o armário, né? Não foi até o final, como a gente falou anteriormente, ele veio quase que um pouquinho acima da geladeira e a gente foi e colocou aqui atrás o revestimento para poder dar acabamento. Tá bom, meninos, mas eu quero saber mesmo, é o mais importante desse vídeo aqui, que eu quero saber os valores, e aí? Calma, jovem gafanhoto. Bora lá, vamos saber o quanto que a gente gastou para fazer, né, essa cozinha. Então, começando primeiro pelos pisos e revestimentos. A versão 1, a gente utilizou a área de marmorizado, né, como já tinha mostrado anteriormente. Então, a gente usou na versão 1 na roda-banca e na parte do painel da cristaleira e no piso. Nas outras paredes, né, dentro da cozinha, a gente utilizou um revestimento mais popular, né, um revestimento branquinho, liso, para baratear mesmo, na época, né, que a cliente tinha solicitado, mas ela não queria deixar sem esse revestimento. Já na versão 2, a gente não colocou esse revestimento, né, nessas áreas que vão ficar marcenaria. A gente massou e pintou e utilizamos um pouquinho mais de marmorizado nas áreas que iam ficar aparentes, como esse roda-teto aqui em cima. Então, por isso, a versão 1, ela ficou 407, mais cara que a versão 2. A versão 1 ficou no valor de R$ 3.621,52 e a versão 2 ficou R$ 3.213,77. Com relação agora às bancadas, a gente teve aí uma economia na versão 2 de R$ 1.615. Isso porque a gente substituiu a bancada de refeições rápidas por marcenaria e a bancada em L por uma bancada linear. Falando agora de gesso e iluminação, na versão 1, a gente teve um pouco mais de luminárias, como os pendentes, e também tivemos as fitas de LED, foram colocadas tanto atrás das cristaleiras, quanto aqui, também debaixo desse móvel. Enquanto, na versão 2, a gente substituiu por spots, tanto a fita de LED, quanto essa luminária. Então, por conta disso, a versão 1, ela acabou ficando R$ 500, mais ou menos, né? Quase R$ 600. R$ 580,21, mais caras do que a versão 2. Já com relação à mão de obra, a gente não teve economia, tá? Ficou a mesma coisa, ficou elas por elas. Na versão 2, a gente usou um pouquinho mais de revestimento, usamos um pouquinho mais de pintura do que na versão 1. Então, assim, o trabalho do pedreiro, apesar de ter sido um pouquinho mais na versão 2, a gente teve também na versão 1 mais LED, mais fita. Então, acabou equilibrando aí no final das contas o valor e não onerou tanto nenhuma das duas versões, ficando equivalente aí no final das contas. Falando da marcenaria, a marcenaria da versão 1, ela ficou no valor de R$ 19.800, mas a versão 2, a gente conseguiu economizar bastante, né? Ficou a diferença aí de R$ 5.000, R$ 5.300, por conta dessas mudanças. A gente tirou o roda-teto, a gente tirou a parte da cristaleira, a gente trocou a marcenaria begezinha por branca, mas a gente acrescentou a ilhazinha, né? Só que é uma parte pequena. E assim, né, a versão 2 ficou no valor de R$ 14.500. Na parte de mobiliários e eletros, foi o que teve mais impacto. Uma economia aí de R$ 11.110. Só recapitulando, a gente substituiu a geladeira na primeira versão, que era inversa, a gente na segunda colocou ela convencional. As banquetinhas da primeira versão, que era com design mais rebuscado, na segunda a gente usou uma mais simples. A mesa de 8 lugares foi substituída pela de 4. O forno com cooktop foi substituído por um fogão convencional de 4 bocas. Tudo isso também ajudou a economizar de forma considerável. E agora, os valores finais, né? A versão 1, que é a mais cara, ela ficou no valor de R$ 51.794, enquanto a versão 2 ficou no valor de R$ 32.780,14. Uma diferença aí de quase 40%. Foi uma diferença bem grande mesmo, meninas. E vocês podem ver, né, pessoal, que ficaram duas propostas bem parecidas. Não só na paleta de cores, mas também no layout, até mesmo na marcenaria, né, em algumas coisas ali realmente ficaram muito próximas. Então, assim, a ideia desse quadro, como a gente sempre reforça aqui para vocês, é isso, é vocês verem que com estratégias específicas, vocês conseguem economias. É claro que, às vezes, você pode olhar para essa segunda versão e falar assim, Rafa, eu precisaria economizar ainda mais. Não tem problema, o seu profissional, o seu arquiteto, a sua arquiteta, eles vão ter
ter esse olhar em cima do seu projeto, de reduzir onde tem que reduzir para chegar onde você precisa. Ficou muito legal o projeto, meninas, e vocês conseguiram pegar a mesma essência de um no outro. Tanto que quando eu olhei o projeto pela primeira vez, vocês me mandaram, eu dei uma olhada assim de cara, eu falei, ué, mas é o mesmo? Não, depois que eu fui reparando ali, eram projetos diferentes, mas com uma diferença muito grande, pô, quase 40% de mudança no custo aí é bastante coisa, né? Ainda mais pra cozinha, que é um dos metros quadrados mais caros que a gente tem na casa. Mais uma vez, quero agradecer muito mesmo aqui a presença de vocês, tá? Sempre agrega muito aqui pros planarqueiros, planarqueiras. O pessoal sempre me pede pra vocês voltarem aqui e é sempre assim, pessoal, elas fazem o projeto lá pra cliente, pro cliente delas, depois faz um outro pra gente aqui. Então isso assim, dá um baita trabalho. Fora que elas ficam cotando item por item, que também leva tempo, entrar em contato com o fornecedor, com isso e aquilo, só pra trazer essas informações aqui pra vocês. Então, poxa, se vocês puderem também, vai lá no Instagram delas, vou deixar o Instagram aqui embaixo, ó, segue elas lá. As meninas também, eu sempre falo isso aqui, né? Elas não pedem, mas eu gosto sempre de divulgar o trabalho delas. Elas fazem projeto no Brasil todo, também fazem consultoria. Se vocês precisarem, as meninas são feras aí, são amigonas aqui, sou muito fã do trabalho delas. Meninas, mais uma vez, obrigado de coração e voltem sempre aqui no canal, que vocês são muito bem-vindas, tá? Obrigada a você, Ralph. Um beijão, até a próxima, viu? Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho e dá um like aí para esse vídeo chegar para mais pessoas no YouTube. Lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto, contrate uma arquiteta. Grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.